Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto distrital online, realizado em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seekonk, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, pastor distrital, e estamos felizes em dar as boas-vindas a todos vocês, queridos irmãos e amigos, membros das nossas igrejas e também queridos que nos acompanham, tanto aqui nas igrejas vizinhas, na Nova Inglaterra, quanto por todos os Estados Unidos ou ainda no Brasil, Cabo Verde, onde você estiver no planeta. Tenha certeza que através desta adoração virtual, estamos na presença de um Deus real, um Deus presente e um Deus interessado sempre no nosso bem-estar. Todas as quartas-feiras temos tido então o nosso encontro com a oportunidade de reflexão na palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração, na sequência, louvarmos o seu nome. Daqui a pouquinho também teremos um espaço para oração intercessora e o estudo da palavra nesta noite. A proposta é analisarmos juntos a importância de uma experiência com Deus. Então, que Deus possa iluminar nossas mentes e juntos possamos valorizar de verdade nosso relacionamento com Ele e a prática dos seus valores em nossa vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um momento de adoração que temos na tua presença, com liberdade religiosa, liberdade de transmissão e tendo a oportunidade de aceitá-lo mais uma vez como nosso Deus e Senhor, como nosso Salvador. Querido Jesus, na tua presença queremos então pedir uma bênção sobre nosso encontro neste instante de estudo da tua palavra, agradecidos por mais um dia. Se foi um dia de vitórias ou de derrotas, louvado seja o nome do Senhor. Mas que agora possamos estar concentrados em ouvir a tua voz através da tua palavra. Aceita a nossa adoração, aceita, Senhor, orações, nosso louvor que vamos cantar agora, o estudo da tua palavra e que sejamos transformados pela contemplação do teu rosto ao abrirmos a Bíblia. Entregamos estes momentos em tuas mãos, as bênçãos dos céus sobre os que estão conosco ao vivo e aqueles que nos assistem em qualquer outro momento, orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos então convidar você a louvar o nome de Deus e daqui a pouquinho, na sequência, vamos ter um momento especial de oração e também o estudo da palavra nesta noite. O título da nossa mensagem, Experiência com Deus. Então, vamos louvar ao Senhor e já já estaremos interagindo novamente.
pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode amparar. Cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Vê minha fé e sustém meu vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Essa é a grande necessidade das nossas vidas. A cada momento, estarmos em comunhão, em íntimo relacionamento com este Deus de paz, com este Deus de amor. A cada momento, desfrutando da certeza do seu cuidado, do seu carinho, da sua proteção, a certeza de que novo céu e nova terra nos aguardam após toda a luta que temos nesta vida de pecado. Uma boa noite para a querida Carnine, Marcos, seu esposo, William e Miguel, seus filhos, lá no estado do Espírito Santo, Brasil. Temos também nossa irmã Belmina Barbosa, aqui em Pawtucket, Rhode Island. Temos nossa irmã Liz e sua família aqui em Framingham. E temos também o casal Said e Emils, igualmente da igreja de Pawtucket. Da igreja de Framingham, nosso querido jovem Hugo Salles, também nos acompanhando aqui em todas as nossas transmissões. Temos de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a Célia Alves, de São Paulo, Marcos Alexandre, que também já compartilha um pedido de oração. Ele pede que oremos em favor da sua tia Luísa. Ela estava internada por conta de um acidente vascular cerebral, um AVC, teve alta e voltou para casa. Ontem, ela voltou a ser internada porque passou mal e no hospital teve um segundo AVC e ela não está nada bem neste momento. Então, vamos clamar pela vida da tia Luísa, a tia do nosso irmão Marcos Alexandre, que num prazo aí de alguns dias, né, esteve internada já por conta de um AVC, sofreu um segundo AVC e seu estado de saúde é delicado. Temos conosco a querida Gorete Macedo, direto do estado da Flórida. Deus esteja com você. Minha prima Amélia Rodrigues, lá em Hortolândia, interior de São Paulo. Aqui pela página da Família Primeiro Encontro, temos Pernambuco, Caruaru, Pernambuco, com a nossa querida Elizabeth Santos. De São Paulo, nossa querida Maria de Jesus, Gerson e família. Deus esteja com vocês. Nossa irmã pede em favor da sua saúde. Hoje ela não está bem, está com tontura, está muito fadigada, cansada, e nós sabemos da sua luta, né, contra o diabetes. Então, que Deus esteja ao seu lado, irmã Maria de Jesus. Procure também descansar. Quem sabe aí a rotina, né, dos seus bolos, das suas encomendas está fazendo com que você se sinta um tanto esgotada. Então, vai mais devagar, procure aí descansar e cuidar da sua saúde. Que Deus te dê a recuperação, tá bom? A Francisca Oliveira, também de São Paulo, está conosco aqui e também pede oração pela sua família. Que Deus esteja, portanto, com a sua família, querida irmã Francisca Oliveira. Muito bem. Irmão Said, o senhor sabe que o senhor é o nosso parceiro aqui dos cultos das quartas-feiras, né? E especialmente sendo um intercessor aqui dos nossos irmãos e irmãs, estando aí disponível neste momento. Gostaria de pedir a sua ajuda para que pudesse, então, interceder por essas pessoas que estão pedindo, né? Por saúde, especialmente. Temos aqui também uma boa noite para a querida Cida Pereira, que nos acompanha em Milford, aqui em Massachusetts. E então nós temos em especial dois casos, né? A tia Luísa aqui com um AVC, não é? O famoso derrame, e também a saúde aqui da nossa irmã Maria de Jesus, que nos assiste e não está se sentindo bem hoje. Além
de interceder por todos os queridos e queridas aqui no nosso culto. Muito obrigado. Boa noite, pastor. Boa noite. Oremos. Querido Padre que moras en el cielo, gracias, Señor, porque tu bondad y tu misericordia son para siempre. Amém. Gracias, Padre, porque nos permites en esta noche volvernos a reunir para alabar y glorificar tu nombre. A la vez, Padre, queremos presentar ante tu presencia las peticiones que se han hecho en esta noche, en especial por la tía Luísa Luisa y la hermana María de Jesus. de Jesús. Son dos peticiones que queremos hacerte de manera muy, muy especial, ya que han pedido que se haga esta noche de esa forma, pero también te queremos poner en tus manos el resto de los hermanos que están enfermos, los que hemos orado en la mañana, los que oramos en la noche, pero Señor, tú sabes que dependemos de ti y por eso clamamos siempre para que tú nos ayudes y puedas hacer de acuerdo a tu voluntad. Permite que aceptemos tu voluntad y si es posible, Señor, permite que todas esas dolencias pasen y que podamos glorificar tu nombre y dar testimonios a otros de que tú eres un gran Dios. Tú eres nuestro Dios, en el cual esperamos que vengas para que nos lleve para tener la vida eterna. Pero Padre, sobre todo te suplico que nos perdones nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y poder salir a comunicarle esa palabra a las personas que no te conocen. Ayúdanos para que podamos hablar con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, los compañeros de escuela, y que ellos también puedan conocerte a ti y sentir el gozo que sentimos nosotros de servirte. Y en esta noche, Señor, también te suplico nuevamente por la familia del pastor. Tú sabes que son pocos los pastores que dedican su vida en la forma que lo está haciendo el pastor Walter. Y que por eso quiero que tú le bendigas, Señor, que le acompañes, porque día tras día Él está ayudándonos a entender más tu palabra. Bendícele, Señor, y acompáñale para que lo que va a predicar esta noche sea aprobado por ti. Pido tu bendición, Padre, para todos los que estamos oyendo, para todos los que estamos presentes y los que van a oír después. Bendice también a todos los miembros de la iglesia del distrito. Amém. Y sobre todo, Señor, cuando tú voltares, sálvanos. Ten misericordia de nosotros, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amém. 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 Muito obrigado, querido. Deus abençoe e bênçãos em sua vida e de sua família. Muito bem, meus irmãos, estamos prontos para a mensagem desta noite. Espero que você tenha aí em suas mãos a palavra de Deus, uma caneta também destas que destacam os textos, não é? Para poder aí fazer um destaque nos textos que iremos estudar nesta noite, um bloquinho aí de anotações para as dicas. E vamos dar aqui ainda uma boa noite para a querida Maura Carvalho, direto de Benevides, no Pará. Que bom que estamos juntos, querida irmã Maura. Também temos aqui a querida Lourdes, ali em Minas Gerais, São João. Agora eu sempre confundo a Caratinga com outro Inga que existe aí, mas ela está lá em Minas Gerais, a querida Lourdes. É muito bom tê-la conosco nesta noite, tá bem? Nossa querida Cida Pereira desejando aqui também o seu boa noite e que Deus esteja nos abençoando, portanto, no estudo da palavra. Nesta noite, eu quero a sua atenção, em nome de Jesus. Essa foi uma mensagem que assim, sempre a gente tem algumas situações que chamam mais a nossa atenção do que outras. Não que tudo não seja importante, tudo é importante, mas algumas mensagens, elas me tocam de forma assim, mais direta, mais profunda, e essa é uma delas. Ela realmente, ela chama a minha atenção para a questão da nossa vivência. Jacutinga. Obrigado, Lourdes. São João do Jacutinga.
porque Caratinga, Jacutinga, são muitas ingas, aí eu me perco nelas. Mas que bom que você está com a gente, espero que esteja bem de saúde ao lado da sua mamãe. Então, esta é uma das mensagens que a gente considera realmente que eu pediria a você para ficar bem atento ao que vamos estudar, e fala exatamente da importância do nosso relacionamento com Deus, a experiência que eu e você precisamos viver para que Deus seja de fato real na nossa existência. Até porque muitas pessoas dizem não acreditar em Deus. Mas aí eu costumo dizer: deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser Deus, que Ele faz questão de se comunicar, de se relacionar com você, e você vai perceber que é necessário ter mais fé para não crer em Deus do que para crer nele. Muito bem? Como de costume, nós preparamos aqui alguns slides para facilitar a compreensão da nossa mensagem. Eu sou muito visual, então eu gosto também de me fazer entender e sempre me esforço por trazer a vocês esses slides para contribuir na compreensão da mensagem. Então, que Deus fale conosco. E quando eu abro aqui o sistema dos slides, eu perco o contato visual com a maioria aqui das páginas do Facebook. Mas não há dificuldade para que você continue a escrever aí o seu pedido de oração, a sua gratidão, tá bom? Porque depois que encerra a transmissão, eu revejo todas as páginas das 13 igrejas e da família Primeiro Encontro. Muito bem. Mensagem de hoje, última quarta-feira do mês de outubro, dia 30 de outubro de 2024, vamos falar sobre a experiência que cada um de nós precisa ter com Deus. O desafio que nós enfrentamos hoje é interessante, não é novo, tá bom? Você vai perceber pela leitura da Bíblia que esse desafio de conhecer a Deus, de se relacionar com Deus, é tão antigo quanto a história da humanidade. A começar pelo próprio desafio que foi enfrentado pelo povo de Israel no passado. Seja bem-vinda, Mary Lou Taboada, seja bem-vinda, que bom que está conosco. Querido Neco Ferreira também, Deus esteja com vocês, Mary, Neco e suas famílias. O desafio enfrentado, então, pelo povo de Israel, especialmente após a passagem de dois líderes extremamente carismáticos. Vocês sabem, não é? O povo de Israel foi liderado grande parte do tempo por Moisés. Moisés, um líder extraordinário, carismático, e ele passou o seu legado para Josué. Só que esses líderes morreram. E aí, no caso de Moisés, morreu, depois a Bíblia aponta que ele foi ressuscitado e hoje está no céu. Josué faleceu. Então, depois da passagem desses dois líderes, o povo de Israel enfrentou crises que nós também podemos enfrentar e enfrentamos nos nossos dias. Para isso, eu quero convidar você, Liane, Mary, Neco, queridos irmãos e amigos aqui no Zoom, irmã Liz, todo mundo, Natália, abram suas Bíblias em Juízes, capítulo 2, leitura dos versos 7 e 10. Encontre aí na sua Bíblia, logo no início, né? Após os 5 primeiros conhecidos como Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí vem o livro de Josué e, na sequência, o livro de Juízes. Juízes, capítulo 2, leia comigo os versos número 7 e número 10. Eu vou ler aqui para vocês na Nova Almeida Atualizada. Tradução Nova Almeida Atualizada. O povo serviu o Senhor todos os dias de Josué
e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras que o Senhor tinha feito por Israel. Verso 10: toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. Então você teve líderes carismáticos como Moisés, como Josué, e depois de Josué, ainda os anciãos que haviam sido testemunhas oculares das maravilhas que Deus havia operado. Que maravilhas foram essas? As maravilhas do livramento do povo de Deus das pragas do Egito, a maravilha da abertura do Mar Vermelho, para que o povo passasse e os egípcios foram mortos ali diante dos olhos deles. A coluna de fogo que aquecia e iluminava a noite, a nuvem, coluna de nuvem que os protegia do calor durante o dia no deserto, o maná, o pão do céu. Então essas pessoas, Moisés, Josué e esses anciãos que seguiram há muito tempo após Josué, foram testemunhas destas maravilhas. Aí no verso 10 nós lemos: e depois dela, ou seja, desta geração, se levantou uma nova geração. E olha o detalhe que diz o verso 10, que detalhe que está escrito aí? Uma nova geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que ele havia feito por Israel. Olha que coisa, hein? Que situação, meus queridos irmãos. Uma nova geração, veja, dentro do povo de Deus, uma nova geração que não conhecia nem o Senhor e nem as obras que ele havia feito pelo seu povo. Queridos, uma coisa é fato: como é fácil nos esquecermos de Deus, ok? Como é fácil eu, você e, em geral, as pessoas se esquecerem de Deus. A primeira geração conhece o Senhor das maravilhas. A segunda geração conhece apenas as maravilhas do Senhor. E a terceira geração não conhece nem o Senhor e nem as maravilhas. Se formos considerar a nossa geração contando a partir de Israel, miseriluia, não conhecemos nada. Mas geralmente é assim. Se você tiver aí o cristianismo, o adventismo na sua família, desde os seus avós, por exemplo, se o seu avô, sua avó foi adventista, o seu pai, sua mãe, depois você como filho, aí os seus filhos, os seus netos, vamos ter grandes crises, geralmente a partir da terceira geração em diante. E muitas vezes, total falta de fé. Sabe, queridos, é muito fácil nos esquecer do Senhor. E isso nos traz à mente uma reflexão baseada na experiência exatamente de Israel. A história trágica dos israelitas mostra que a experiência dos nossos pais, dos nossos avós ou líderes religiosos, pega a visão aí, meu irmão, minha irmã, a experiência de outras gerações não serve para nós. Nós temos que aprender a experimentar Deus. De que maneira está escrito aí na sua tela? Por nós mesmos. Ok? É importante que nós tenhamos influência sobre as gerações que vêm após cada um de nós. As gerações que passaram antes de nós também influenciaram, porém, eu repito e espero que fique bem claro para você compreender o tema desta noite. A história trágica dos israelitas, conforme acabamos de ler, Juízes capítulo 2, mostra que a experiência dos nossos pais, dos nossos avós ou ainda de líderes religiosos não serve
para nós. Temos que experimentar Deus por nós mesmos. E aí eu lhe faço uma pergunta nesta noite. Você tem tido uma experiência pessoal com Deus? Ou você tem frequentado a igreja, tem feito aí da sua vida religiosa um fardo só porque você é obrigado ainda por alguém a fazer isso? Será que eu e você estamos forçando nossos filhos, nossos netos a terem a nossa experiência? Ou estamos buscando nós mesmos ter a nossa própria experiência e influenciar as pessoas que amamos, as pessoas com as quais as pessoas que conhecemos e com as quais temos diferentes níveis de relacionamento? Os mais íntimos são da nossa família, mas nós temos vizinhos, outros parentes, colegas de trabalho. Qual tem sido a nossa influência na vida destas pessoas? Lembrando que cada uma delas deverá experimentar Deus por elas mesmas, assim como deve ser a nossa experiência. Falando sobre este assunto, um professor da nossa universidade no Michigan, a Universidade Andrews, Roy Gain, ele escreve o seguinte: no centro da vida e da adoração do antigo Israel estava o fogo sagrado. Em sua essência, a religião do povo de Deus não era um clube social, não era um agrupamento político e nem um sistema de dogmas, de regras. A religião do povo de Deus era um encontro contínuo com o divino. O ajuntamento de pessoas que buscam adorar a Deus não é um clube social, não é um ajuntamento político e não é um sistema de regras e dogmas. O ajuntamento de um povo em prol da adoração de um Deus vivo e real deve ser entendida como um encontro contínuo com o divino. Irmãos e amigos, Deus deseja que você não saiba coisas sobre o que ele ou que não saiba coisas a respeito dele ou que faça coisas para ele, mas que você tenha um relacionamento íntimo e pessoal com ele. Pega a visão aqui. A preocupação de Deus não é que você tenha um acúmulo de conhecimento sobre quem ele é. Porque saber quem ele é, o próprio diabo já sabe. Você também não é convidado por Deus para fazer coisas por ele, se sacrificar, subir escadas de joelhos, fazer longas caminhadas, esmurrar o seu corpo, ser pregado numa cruz. Deus não convida você a sofrer por ele nesse sentido, fazer coisas para agradá-lo. Não. O convite de Deus nesta noite, meu irmão, minha irmã, é você ter um relacionamento pessoal e íntimo com este poder extraordinário que é o seu amor e ter esse relacionamento com um Deus real. Não é uma força, não é uma energia, não é uma entidade, sabe, que está inacessível. Deus é pessoal, Deus é real e Ele quer se relacionar conosco. Já temos estudado aqui, Deus tem emoções. E uma vez que ele tem emoções, ele é tão real quanto eu e você. Sabe, queridos, a verdade é mais do que uma simples doutrina. A verdade é uma pessoa com nome e sobrenome, e ele chama-se Jesus Cristo. Por isso, abra sua Bíblia no Evangelho conforme João, capítulo 14, querida irmã Gilda, querido irmão Pedro Simões. Evangelho de João, capítulo 14, leitura do verso número 6. Evangelho de João 14, verso número 6, onde eu leio: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Deus é real. A verdade é uma pessoa com a qual você tem a oportunidade e o privilégio de se relacionar, de viver uma experiência. A verdade, sendo uma pessoa, ela é viva. Não pode ser congelada num dogma. Você não pode se tornar dono da verdade. Você pode viver com ela. Faz sentido? Ninguém é dono da verdade, porque a verdade é uma pessoa. Portanto, uma pessoa não tem dono. Você deve viver com esta verdade. Não é você quem define quem é a verdade. É a verdade que define você. Há pessoas que consideram a verdade como sendo relativa, não é? Pois bem, eu e você não temos a mínima condição de definir o que é verdade e o que não é verdade. É a verdade quem diz o que é certo e o que é errado, porque a verdade é uma pessoa, é Jesus. Não é você quem liberta a verdade, é a verdade que alcança você e te liberta. E sabe, a maior liberdade que Jesus quer nos dar é de nós mesmos. Nós mesmos somos os grandes responsáveis por prejudicar nossa vida com decisões egoístas, com decisões equivocadas, com decisões contrárias à pessoa da verdade, que é Jesus Cristo. Portanto, lembrem-se disto, meus irmãos e irmãs. Religião significa relacionamento. Se está difícil para você acreditar em Deus, deixe Deus ser Deus, começando a se relacionar com Ele, falar com Ele. Diga a Ele: eu não acredito em você, mas estou aqui, disposto a conversar. Inicie um processo de relacionamento. Religião é relacionamento e relacionamento é essencial. Quando você tem um encontro com Deus, Deus se revela a você. Meu irmão, minha irmã, faça esse desafio. Desafie Deus a se revelar a você de alguma maneira. O seu conhecimento se amplia, a sua experiência se aprofunda, você passa a amar a Deus e aos outros de uma nova maneira, pois ninguém pode conhecer a Deus e deixar de amar. E o contrário é verdade. Se você nega a existência de Deus, você não consegue amar as pessoas de verdade. E alguém que não consegue amar ao próximo, não ama a si mesmo. Porque esta é a base dos relacionamentos. É a base do relacionamento que Deus coloca na sua lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma vez que eu nego me relacionar com este Deus, nego amar este Deus, não vou amar a mim mesmo e muito menos o meu próximo. E aí nós temos esse festival de egoísmo, de violência, de abuso, de destruição e muitas vezes feitos por cristãos. Não são apenas não cristãos que cometem barbaridades. Existem pessoas que se nomeiam cristãs e que justamente pelo fato de não se relacionarem com Deus, não terem experiência com Deus, cometem atrocidades. Porque quando você, de fato, tem o amor deste Deus revelado em sua vida, pelo um relacionamento, uma experiência vivida com Ele, meu irmão, minha irmã, você ama até quem te odeia.
Você crê nisso? Ah, o Evangelho é realmente extraordinário. Quando eu tenho experiência com Deus, quando eu tenho vivência com Deus, o seu amor se revela em minha vida. Eu me sinto amado, eu consigo me amar e eu consigo amar as pessoas e amar até os meus inimigos. Não é extraordinário? Guarde esta verdade. Religião é relacionamento. Neste caso, relacionamento com Deus. O que nos diz a Bíblia? Querida irmã Teresa, seja bem-vinda. O que nos diz a Bíblia? Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versos 7 e 8. Abra, por favor, a sua Bíblia e destaque estes versos que estamos estudando nesta noite. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versos 7 e 8. Amados, veja o que escreve João. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Já pegou a sua caneta marca-texto para destacar na sua Bíblia? Como anda a sua medida de amor a Deus? Se você tem dificuldade para amar a Deus, você vai ter dificuldade para amar a si mesmo e mais dificuldade ainda para amar outras pessoas, especialmente as pessoas que te magoam. Tá pegando a visão aí, meu irmão, minha irmã? O Evangelho de Deus é diferenciado. Ele leva você a um outro patamar que nenhuma outra ideia ou filosofia ou código de conduta podem te levar, porque só o Evangelho de Cristo incentiva a amar todas as pessoas, inclusive aquelas que nos odeiam. Nenhum outro caminho, verdade ou vida ensinam esta grande e preciosa lição. E isso só é possível para pessoas que aprendem a se relacionar com Deus e que dia a dia vão melhorando o seu caráter e vão se tornando a semelhança de Cristo. E como escreveu o apóstolo, aprendendo a amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus e aquele que ama é nascido de Deus e mais, conhece a Deus. Então, essa ideia de que Deus não é acessível, de que não é possível conhecê-lo, é uma ignorância. Porque uma vez que você se dispõe a conhecer este Deus, ele faz questão de se revelar a você. Se há uma verdade absoluta, é a verdade de que Deus sempre toma a iniciativa de nos procurar. Mesmo que nós o desprezemos por toda uma vida, se houver uma única chance no nosso último suspiro e nós o buscarmos, ele vai se revelar a nós. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmãos e amigos, o amor é o teste do conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é a essência para uma vida eterna. É triste sabermos que muitos têm a chance de experimentar este amor, mas se contentam com a experiência de segunda mão ou ainda buscam outros caminhos. Há pessoas que ainda querem viver a experiência de fé de outros, baseando sua fé na experiência de outros, buscando inspiração na experiência de outros. Meu querido, minha querida, vá direto a Deus, a fonte primária,
para consolidar a nossa experiência com Deus, é preciso tomar uma atitude. E esta atitude é muito clara. Devemos colocar Deus no centro da nossa vida. E assim, viver, refletir, orar e agir com base exatamente no nosso relacionamento com Ele. Assumimos esta atitude, Deus esteja no comando das minhas decisões, e passamos então a ter esta experiência, esta vivência, consultando a Deus em oração, buscando a sua presença na nossa vida, conversando com Ele através da oração, ouvindo a sua voz através da Bíblia, refletindo nossas decisões com a ajuda dele, buscando então esse diálogo, conversando com ele, e aí sim, partindo para a ação prática, baseados na experiência, na vivência e no diálogo com ele. Você realmente conhece e consolida o conhecimento quando você o pratica. Pega a visão aqui, meu irmão, minha irmã. Você de fato vai consolidar, conhecer e consolidar o seu conhecimento de Deus quando você pratica o que ele lhe pede para praticar. E o bom é que Deus sempre está mais disposto a se revelar do que nós estamos dispostos a conhecê-lo. Isso que também é fora do comum. Ele está disposto a fazer mais por você do que você consegue pedir. Você crê nisso? Ele está disposto mais a se revelar a você do que você deseja conhecê-lo. Deus sempre surpreende, meus queridos. Deus não deve ser limitado na nossa vida. Por favor, não coloque limites para Deus agir na sua vida. Você está entendendo o meu ponto de vista aqui? Se Deus não é maior na nossa vida, é porque eu e você temos limitado o seu poder na nossa existência. Dá para aceitar uma coisa dessa? Como que a gente pode ser tão estúpido a esse ponto? Fala para mim. Somos estúpidos a este ponto. Limitamos a ação infinita de Deus em nossa vida. Procure conhecer o caráter, procure conhecer a verdade, procure conhecer a ação de Deus de modo real, de modo tangível, de modo prático, mas eu apelo, deixe Deus ser Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Não limite Deus no agir da sua vida. Para a maioria das pessoas, a tentação não é apenas não acreditar em Deus, mas, além de não acreditar em Deus, muitas pessoas têm outra tentação, a tentação de acreditar em falsos deuses e buscar substitutos para este relacionamento que deveria ser só com ele. O problema é que o ser humano, por natureza, ele busca adorar. Está na nossa natureza. Então, para alguns, não é suficiente apenas não crer em Deus, mas estas pessoas vão buscar em falsos deuses substitutos para o relacionamento que deveria ser só com um único Deus verdadeiro. Quando a nova geração de israelitas se esqueceu do Senhor, as coisas começaram a ir de mal a pior. Nada dava certo para estas novas gerações de Israel que não conheciam o Senhor nem as suas maravilhas. Vamos conferir? Volte a sua atenção para o capítulo 2 de Juízes, por favor. Capítulo 2 do livro de Juízes, versos 11 a 15. Volte a sua atenção, por favor. Capítulo 2 de Juízes, a partir do verso 11. Eu leio aqui na Nova Almeida Atualizada. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor,
servindo os Balaíns, ou seja, já abandonaram a fé no único Deus verdadeiro e passaram a adorar estátuas, ídolos. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, e os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Verso 13: porque deixaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. A ira do Senhor, verso 14, se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de ladrões que os despojavam do que possuíam. Ele os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir a eles. E o verso 15: por onde quer que fossem, a mão do Senhor estava contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes tinha dito e como lhes havia jurado. E estavam, a minha versão aqui, Nova Almeida, diz em grande aperto. A tradução revista e atualizada diz em grande angústia. Meu irmão, minha irmã, pega esses versos e pinta aí com esse caneta marca-texto, faça uma marca com a sua caneta esferográfica, coloque um ponto de exclamação. Quando você que conhece a verdade despreza a verdade, Deus, infelizmente, deixa você colher os frutos das suas escolhas erradas. Ele é justiça, ele é amor, mas ele é justiça. Anteriormente ao livro de Juízes, lá em Deuteronômio 30, 19, temos lido muitas vezes: eis que te proponho bênção ou maldição, vida ou morte. E Deus ainda dá o spoiler: escolha a vida. Sempre existe o condicional. Se você for fiel, se você andar nos meus caminhos, se você fizer a minha vontade, bênçãos. Agora, se você escolher servir outros deuses, maldição. É simples assim. É uma questão de justiça. Ah, mas que Deus cruel. Não, Deus não é cruel, Deus é amor. Nós é que somos o problema. Você percebe? Ali estava uma geração que havia tido a oportunidade de ouvir a respeito do amor de Deus, de como Deus havia livrado o povo da escravidão, havia providenciado até pão que descia do céu para alimentar o seu povo, e essas pessoas escolheram esquecer tudo isso e foram atrás da influência dos povos que estavam ao seu redor. Gente, isso é uma mensagem extremamente atual. Será que também não estamos nos deixando influenciar pelo ceticismo, pela falta de fé? Hoje existem movimentos cristãos que sequer dão credibilidade à Bíblia. Dizem que a Bíblia é um conjunto de contos de fábula, de histórias da carochinha, que não tem nada de sobrenatural. Cristãos. O motivo da derrota do povo de Israel era um só: a troca da adoração ao Deus verdadeiro de Israel pela idolatria aos deuses falsos do ambiente ao seu redor. Meus irmãos, meus amigos, o centro da grande controvérsia. Nós estudamos 42 semanas o livro Grande Conflito aqui às quartas à noite. 42 semanas. O centro do problema chama-se adoração. Adoração. A quem estamos rendendo o nosso culto? E aí vem uma frase que eu queria que você se lembrasse dela. Sempre que você se esquece do Senhor e o abandona, seduzido por deuses rivais que prometem mais sucesso, prazer e poder, você se torna o quê?
Que diz aí a frase? Você se torna vulnerável ao mal e ao fracasso. E sabe, quando você lê aí deuses rivais, mas eu não adoro Baal, eu não adoro Astarote. Ô, meu irmão, pega a visão aí. Deuses rivais pode ser o nosso trabalho. Você que se esgota nesta América do Norte aí 15, 18 horas por dia, abandona a família, abandona às vezes até os princípios para ganhar mais e mais dinheiro, e parece que esse dinheiro nunca é o suficiente. Esses deuses rivais podem ser a pornografia, o sexo desregrado, a traição no casamento. Pode ser uma pessoa. Existem pessoas que colocam os seus cônjuges, os seus filhos, acima de Deus. Pega a visão. Sempre que você é seduzido por deuses rivais que prometem mais sucesso, mais prazer, mais poder, você vai se tornar cada vez mais vulnerável ao mal e ao fracasso. Israel havia perdido de vista o Deus Todo-Poderoso e por isso caiu na idolatria, um terrível pecado antigo e dos nossos dias também. Na Bíblia, o pecado primário é exatamente a idolatria. Por isso, Deus deixou bem claro no primeiro mandamento, Êxodo 20, verso 3. O que diz lá? De maneira muito explícita, o primeiro mandamento é direto: não tenha outros deuses diante de mim. Irmãos, se nós formos fazer um pente fino nas nossas atitudes, nós vamos perceber que temos sido muito idólatras, com a pretensa ideia de que estamos adorando a Deus. Idolatria é dar valor infinito àquilo que é finito. Pega a visão. Olha que definição clara para você não esquecer. Idolatria é dar um valor infinito àquilo que é finito e dar um valor finito àquilo que é infinito, ou seja, inverter a escala das prioridades. Deus que é infinito, você coloca como sendo finito. E aquilo que é finito, os prazeres, o poder, aquilo que você conquista, pessoas, coisas, isso você põe acima de Deus e dá um valor infinito. Isso chama-se idolatria. É adorar qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus. Aquilo que o controla, motiva e inspira é o seu Deus. Aquilo que tem controlado, motivado e inspirado a sua vida, isso é o seu Deus. Pergunte-se, o que é que tem motivado, controlado e inspirado a sua vida ultimamente, hein? O quê? Quem? O que você considera mais importante na sua vida? É a isso que você adora. Deus é o mais importante na sua vida? Ou será que existe outra fonte para o seu prazer, para a sua motivação, para controlar e inspirar a sua vida? Lembre-se, aquilo que você considera mais importante na sua vida é o seu Deus. E o que tem sido mais importante? Ou quem tem sido mais importante para você? A maneira de podermos medir a nossa intimidade com Deus, o grau da importância dele em nossa vida, se reflete exatamente na nossa intimidade com este livro, a Bíblia. É por aqui que você mede como anda a prioridade de Deus na sua vida, através da palavra do Senhor. Se olharmos para a Bíblia com amor, com respeito, com confiança, nós vamos aprender a nos aproximar de Deus da mesma maneira. Se encararmos a Bíblia com medo, com desprezo, com desconfiança,
vamos mostrar os mesmos sentimentos em relação a Deus. Meu irmão, minha irmã, boa noite. Presta atenção aqui. Isso aqui pode mudar a sua vida. Se olharmos para a Bíblia com amor, com respeito e com confiança, vamos nos aproximar de Deus da mesma maneira. Se encararmos a Bíblia com medo, com desprezo ou com desconfiança, vamos mostrar os mesmos sentimentos em relação a Deus. Cabe a cada um de nós, nas diferentes gerações às quais pertencemos, escolhermos e experimentarmos a Deus por nós mesmos. Devemos enfrentar os riscos, os desafios, as tentações, as seduções da cultura secularizada ao nosso redor e sabemos que podemos contar com a ajuda de um Deus que é todo-poderoso para nos fazer enfrentar a nossa tendência de colocarmos outros no lugar dele. E a serva do Senhor, de forma inspirada, escreveu este texto extraordinário. Sugiro a você a fazer aí um print screen deste texto, um screenshot deste texto que é baseado, retirado ali da meditação matinal de 2004, Filhos e Filhas de Deus. Necessitamos, olha que coisa extraordinária isso aqui. Necessitamos fazer o quê? Educar e o que mais? Exercitar a mente de modo a possuirmos que tipo de fé, meu irmão? Porque tem gente que diz que crente é estúpido. Crente é uma pessoa, sabe, de nível intelectual mais baixo. E aquele famoso que escreveu o livro Capital dizia que a religião é o ópio do povo. Todos ignorantes, não sabem do que falam. Porque a mente deve ser educada e exercitada para que tenha uma fé racional, uma fé inteligente. Deus não se relaciona conosco de forma a nos controlar como robôs, invadindo e, sabe, destruindo a nossa vida. Quem invade e destrói chama-se diabo. Deus quer ter um relacionamento conosco através de uma fé inteligente, um inteligente companheirismo com Jesus. A menos que nutramos constante intimidade entre Deus e a alma, nos separaremos dele e andaremos à parte. Faremos amigos entre os que nos rodeiam e poremos a confiança na humanidade e nossas afeições se desviarão do verdadeiro objeto de culto. Que texto extraordinário! Onde, em quem eu e você estamos colocando nossas afeições? Não significa que não tenhamos a importância do relacionamento com outras pessoas. Está claro, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ponto. E Jesus ainda foi mais além. Ama ao próximo como eu amo. Mas a prioridade deve ser Deus, de maneira inteligente e íntima. Finalmente, o próprio Deus, na sua palavra, registra de maneira extraordinária. Últimos versos desta noite. Teria aqui empolgação para falar muito sobre esse tema da experiência com Deus. Isso aqui transforma vidas. Se deixarmos Deus ser Deus, ele nos transforma. Isaías diz 1, a partir do verso 18. O próprio Deus diz, o Senhor diz, venham, pois, e vamos discutir a questão. Em outras palavras, Hugo e jovens, vamos trocar uma ideia. Não é isso? Vamos trocar uma ideia.
Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles vão se tornar brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, vão se tornar como a lã. E se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas, sempre tem aqui a adversativa, né? Mas, se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Eis que te proponho bênção e maldição, vida ou morte, e sugiro, escolha a vida. Vamos conversar, diz o Senhor. Vamos arrazoar. Vamos discutir a questão. O que é que está te incomodando, filho, filha? Qual é o seu problema, cara pálida? Abra o coração. Diga para mim, diz Deus, diga para mim que você não acredita em mim. Peça para que eu me revele a você, mas por favor, pare de querer tomar suas decisões sozinho, sozinha. Você só vai se arrebentar assim. Nós somos nossos piores inimigos. Há um Deus no céu disposto a se revelar a você, para que a sua vida seja melhor, independente das circunstâncias. Enfrentamos lutas todos os dias nesta vida de pecado, na saúde, nos relacionamentos, na vida financeira, na vida profissional, na vida afetiva. As lutas fazem parte, mas nada deste sofrimento, nenhuma dessas lutas é capaz de ser maior do que o amor de Deus por você. Nem a morte. Nem a morte tira de alguém que tem experiência com Deus a certeza de que lá na frente essa pessoa será chamada de volta à vida e nunca mais vai morrer. Mas para isso você tem que aprender a ter uma experiência com Deus você mesmo. Tem que aprender a colocar Deus no centro da sua vida. Ter uma experiência, uma vivência com Ele, refletir sobre o que Ele conversa com você, dialogar com Ele, refletir na sua palavra, a Bíblia, dialogar com Ele e praticar o que Ele pede que você pratique. Ah, meus irmãos e irmãs, até quando teremos uma vida cristã medíocre e às vezes até sem Deus? Porque é possível ter uma vida cristã e mesmo assim não conhecer este Deus e nem as suas maravilhas. Está aí a experiência do povo de Israel. Hoje, Deus quer se fazer real na sua vida. Está convidando você, vamos conversar. Eu posso mudar a sua experiência, posso mudar a sua história. Deixe-me ser Deus na sua vida. É isso que Ele está falando para você e para mim hoje. Não seria esse o momento de pedirmos a Deus que seja Deus na nossa experiência e que tenhamos o privilégio de viver com Ele em intimidade, um relacionamento inteligente, íntimo, capaz de nos transformar para melhor, permitindo que possamos amá-lo, amar a nós mesmos e amar aos outros, mesmo que algumas pessoas escolham nos odiar. Esta é a verdadeira experiência que Deus está te propondo hoje. Você aceita? Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Nós ainda estamos muito longe de uma experiência real contigo. Temos feito muitas escolhas erradas. E
podemos perceber que somos os nossos piores inimigos. Somos uma geração que verdadeiramente não conhece o Senhor e nem as suas maravilhas. E é por isso que te pedimos, visita-nos. Coloca em cada um o desejo de ter uma experiência real, pessoal, inteligente, íntima contigo, tomando a decisão de colocá-lo no centro da nossa vida, a fim de que possamos ter uma experiência, uma vivência prática contigo, alimentados pela tua palavra, sendo, Senhor Deus, ligados a ti através de uma oração sincera, franca, aberta e colocando na prática os valores do teu reino na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Dá-nos o privilégio de cada dia termos uma experiência mais íntima e real contigo. E que esses momentos de intimidade, de inteligência contigo, possam se refletir na forma de tratarmos as pessoas, não só aquelas que nos ajudam, que são especiais para nós, que nos amam, mas também aquelas que escolheram nos odiar. Que a nossa experiência, Deus, mostre a medida do nosso relacionamento contigo exatamente através do exercício do amor a Deus e do amor ao próximo. Ajuda-nos. Temos buscado outros deuses para nos dar prazer, nos dar inspiração, nos dar motivação. Temos escolhido coisas ou pessoas que estão acima do seu lugar na nossa vida. E hoje, humildemente, em nome de Jesus, queremos inverter a escala e colocar Deus acima de tudo, no lugar que lhe é devido. E assim, podermos amar a Deus, amar as pessoas e podermos usar as coisas. E assim, Pai, poder colocar em prática o seu propósito para a nossa vida. Estenda a tua mão sobre todos os que estão conosco agora ao vivo e aqueles que venham a assistir esta mensagem em qualquer outro momento. Estenda a tua mão sobre os pedidos e agradecimentos manifestados e aquilo que está no nosso coração. Mas este é o grande milagre que te pedimos nesta última quarta-feira de outubro. Que possamos viver uma experiência real contigo e que esta experiência possa ser manifestada em nossas atitudes, em nossos pensamentos, no nosso dia a dia. Volte logo para nos buscar, onde queremos dar continuidade a esta experiência, tendo o Senhor ao vivo ao nosso lado, de forma pessoal, poder abraçá-lo, poder agradecer por ser tão extraordinário. Não há nenhum outro Deus que possa ser comparado ao grande Eu Sou. Que possamos deixá-lo ser Deus em nossa vida, hoje e sempre. Em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados, dizemos amém e graças a Deus. Obrigado pela sua paciência até agora conosco, pelo seu interesse. E que, de fato, você viva uma experiência pessoal com Deus. Amanhã, 6 da manhã, nesses mesmos links, Família Primeiro Encontro. E na próxima quarta-feira, mais uma oportunidade do nosso culto distrital online. Uma boa noite a todos e lembrem-se, breve Jesus voltará.